Já está. Estamos em direto. Muito bem. Então, Muito bem, então, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Helena Roseta, coordenadora nacional do programa, e aos elementos da equipa Regional Norte que nos acompanham, a Carla Val, do IFP, a Maria João Pessoa, da CDR Norte, e a Rosário Loureiro, da Segurança Social. Nós, ao longo destas semanas, temos vindo a fazer um conjunto de sessões de esclarecimento na região Norte, nas várias CIMs. Vou ser muito breve. Temos insistido em 3 ideias-chave. Este programa é para que os candidatos, para que os territórios se candidatem, a partir de, pelo menos, uma entidade promotora, pelo menos uma entidade parceira. O objetivo deste programa é preencher aquelas lacunas que impediam que certas atividades ou certas pessoas não tivessem financiamento para promover projetos a partir da base. E estes projetos a partir da base, o que pretendem é erradicar algumas dos constrangimentos que existem, que impedem que as pessoas tenham um bem-estar e uma saúde plena. Hoje vamos tentar, a partir da participação da arquiteta Helena Roseta, explicar em pormenor como é que vai ser o processo de candidatura, como que devem fazer, quais são as questões mais específicas, para que todos aqueles que queiram promover uma candidatura no seu território o possam fazer com facilidade. E eu, sem mais, vou simplesmente dizer que as pessoas, se alguém que não queira aparecer, a sessão vai ser gravada, é o momento certo para desligar a câmara. Ao longo da sessão poderão colocar perguntas no Facebook e irão sendo transmitidas aqui para o painel. E eu acho que não me esqueci de nada. Vamos aceitar perguntas até às 7h30 para poder responder todas em pormenor. E pronto, eu acho que sem mais vou passar a palavra à Helena. obrigada, Heitor. Obrigada a todos e a todas e à equipa Norte que motivou e mobilizou esta sessão. Temos também aqui a Catarina Homem que nos ajuda a fazer a ligação com o Facebook. Obrigada a todas as pessoas que estão no Facebook a assistir. Estamos aqui preparados para tentar responder a tudo o que nos queiram questionar. Eu vou fazer uma pequena apresentação inicial, porque pode haver pessoas que estão a assistir e que não conheçam bem o programa ou que não estejam familiarizados com o programa, e, portanto, é isso que vou fazer. E, portanto, vou compartilhar a minha tela para poderem ver esta apresentação que tenho para vos mostrar. Creio que já estão a ver. E, portanto, hoje o tema é mesmo como é que se faz uma candidatura, portanto, a apresentação é muito pragmática, não vamos falar do regulamento em geral, vamos falar exatamente o que é que temos que fazer para fazer uma candidatura. Antes disso, dizer-vos que há alguns documentos essenciais deste programa, que provavelmente não terão visto ainda, mas podem ver, estão no site. Há o regulamento do programa, que tem uma série de anexos, vamos falar deles aqui a bocadinho. Há um aviso de abertura do concurso, que também podem ver, também está no site, e que diz lá os prazos e as condições todas do concurso. E depois há uns documentos de apoio que são importantes. Há um guia de apoio à apresentação de candidaturas. As candidaturas têm que ser todas apresentadas online, através da plataforma Candidaturas, já vamos ver também. O guia de apoio é muito explicadinho, tem os ecrãs todos, com o que é que lá aparece, como é que se preenche, etc. Com bastantes dicas para quem tiver dificuldades. E tem outro documento que também é útil, é um documento de trabalho, mas é útil, que é, em texto, o formulário todo da candidatura com os campos todos que têm que preencher. É útil porque é mais fácil ter isso preenchido fora e depois pôr no formulário do que estar a preencher diretamente no formulário, a não ser que estejam muito familiarizados com esse tipo de trabalho diretamente. Mas, em todo caso, podem buscar esta versão de trabalho, está no site. Antes de começar, quero dizer para lembrar 4 coisas que são muito importantes para este programa, porque depois as pessoas muitas vezes perguntam-nos coisas porque não se recordam ou não têm presente estas 4 condições muito importantes. A primeira é que ninguém se candidata sozinho. Os projetos têm que ser apresentados por uma parceria com pelo menos uma entidade promotora e uma entidade parceira. A entidade promotora tem que estar formalmente constituída, pode ser uma associação, uma IPSS, uma paróquia, uma fundação, uma cooperativa, o que queiram, mas tem que ser formal. As entidades parceiras podem ser informais e também podem ser entidades públicas. As juntas de freguesia ou as câmaras municipais podem ser entidades parceiras, mas não podem ser promotoras. Os promotores têm que ser da sociedade civil.
Portanto, isto é uma questão básica. Segunda questão básica é a questão do território de intervenção. Não é só ter ideia de um projeto que gostavam de fazer, é onde é que esse projeto vai ser feito e para quem. Isto é extremamente importante, porque o programa chama-se Bairros Saudáveis, não se chama só Mais Saúde ou outra coisa qualquer deste género, chama-se Bairros Saudáveis, portanto, dirige-se a territórios concretos. Como é que vocês escolhem o território? Não, eles não estão previamente definidos, nós não temos nenhum mapa dos territórios vulneráveis do país já feito, não temos. Talvez no final deste programa tenhamos um bom mapa já de muitos deles, mas neste momento não temos. Portanto, o que podemos, isto é aberto, e o critério é cada parceria que escolhe o território onde vai intervir e depois tem que demonstrar que ele cumpre as condições de elegibilidade e já vamos ver como é que isso se faz. O território pode ser um bairro, pode ser uma zona, pode ser uma rua, pode ser uma aldeia, pode ser uma freguesia, pode ser uma parte de uma freguesia e até pode ser mais do que um território em cada projeto. Ontem, por exemplo, estivemos a discutir no Alentejo, é uma zona muito diferente daqui da vossa zona norte, tem a população mais dispersa, quer dizer, está concentrada em determinados pontos, mas há zonas do território onde há muito pouca gente, e o que eles poderão fazer em alguns casos é, por exemplo, numa freguesia escolherem alguns polos ou alguns núcleos, porque não é a freguesia toda que se dirige o projeto, é só alguns polos ou alguns núcleos, e isso pode ser feito. Pode ser feito, sei lá, por exemplo, com um mapa do Google Maps e com uma caneta filtro em cima de uma impressão do Google Maps marcar ou mesmo diretamente marcar a área que vos interessa. O relevante é isto, tem que haver um território ou mais, mas tem que estar bem definido. Terceira questão, os projetos têm que escolher quanto é que se vão candidatar. Há umas tipologias que não estão muito bem definidas no regulamento, mas os limites do financiamento estão muito clarinhos. Se for uma coisa pequenina até 5 mil euros, se for uma coisa intermédia até 25 mil e se for um projeto grande até 50 mil. E isto é para fazer durante o ano 2021 e estar pronto em dezembro do ano que vem. Portanto, isto é o quadro geral. Finalmente, o que é que se pode fazer? Aí é tudo muito aberto. Podem fazer praticamente tudo na área da saúde, na área social, na área económica, na área ambiental ou na área urbanística, com uma condição, aquilo que vão fazer tem que responder aos problemas do território que vocês escolheram. Isto é que é o ponto-chave, porque é sobre isto que o júri vai avaliar o projeto. O projeto até pode ser muito bonito, mas se não tiver lá justificado que querem fazer aquela específica coisa, porque aquelas pessoas que moram naquele sítio, é isso que precisam, ou isso que vai ser útil para eles, se não conseguirem mostrar isto, já não serão muito bem valorizados. Como é que se faz uma candidatura? Vamos tentar resumir isto em 7 passos fundamentais. Pode não ser esta a ordem, podem dar os passos de outra maneira, mas vão ter que passar por eles. O primeiro é a escolha do território, já falei um pouco disso e provavelmente nas perguntas farão muitas perguntas sobre isto. Portanto, para já ficamos a saber que tem que escolher um território ou mais, pode ser mais do que um território em cada projeto. Segundo passo, verificar se o território cumpre as condições de elegibilidade. Isto já é um bocadinho mais complexo e vamos ver isto com cuidado, olhando para o anexo 1 do regulamento que eu vou mostrar a seguir. Um terceiro passo, pois têm que fazer a vossa parceria, já disse que ninguém se candidata sozinho, têm que ver quem é que se vai juntar, quem é que vai ser o promotor, como é que se articulam, isto é fundamental. Nós, por exemplo, neste momento temos centenas de entidades registadas na plataforma Candidaturas, mas temos ainda muito poucas parcerias constituídas, portanto, isto é muito importante para poderem apresentar a candidatura. O quarto passo é uma questão que não depende de vocês, depende, neste caso, da Junta de Freguesia ou da Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local é o delegado ou delegada de saúde. Porquê? Quando vocês virem as condições de elegibilidade do vosso território, o tal anexo 1 do regulamento que vamos ver a seguir, alguém tem que confirmar que o que vocês estão a dizer corresponde à realidade e essa confirmação vem destas duas entidades, ou da Junta de Freguesia ou da Autoridade de Saúde. Já vamos ver exatamente como é que isto se faz com o anexo 2 do regulamento. Quinto passo é debater o projeto, portanto, ver com os vossos parceiros ou entre o grupo que está a dinamizar isto, como é que vocês querem fazer e como é que vão envolver as pessoas. Não se esqueçam que isto é um programa participativo, estamos numa altura de pandemia muito difícil fazer coisas participativas nesta altura, mas apesar de tudo há sempre uma coisa chamada telemóvel, pelo menos através do telemóvel pode-se falar com as pessoas, há estes métodos dos Zooms, nem toda a gente consegue, mas arranjem a maneira de conseguir envolver as pessoas, porque isso é extremamente importante também. Sexto passo, pensar então nas atividades em concreto, o que é que vão fazer em concreto, que é para perceberem quantas pessoas precisam, quanto dinheiro é que vão precisar para conseguirem fazer um orçamento, têm que ter uma ideia das coisas que vão fazer, que é para depois somar os custos disso tudo e conseguirem apresentar o vosso orçamento.
já disse que o limite máximo elegível são 50 mil euros, o financiamento é a 100% das despesas elegíveis. Tem que ser bem fundamentado. E, finalmente, registarem-se no formulário. O formulário está disponível em https://candidaturas.gov, desculpem lá, vou dizer outra vez, candidaturas.bairrossaudáveis.gov.pt. É relativamente fácil, porque o site do programa é bairrossaudáveis.gov.pt. A plataforma, acrescenta-se a palavra candidaturas. Candidaturas, ponto, e o resto. Muito bem, vamos então ver os passos 1 a 1. Primeiro passo, já vimos que temos que definir o território, temos que ver se o território cumpre os tais critérios, 3 em 7, e temos que fazer o requerimento à junta. A coisa importante que eu queria dizer neste primeiro passo, não se esqueçam disto, é que se o projeto tiver mais de um território, este processo de verificar a elegibilidade e de pedir a declaração à junta tem que ser feito para todos os territórios, não é feito só uma vez. Se houver vários territórios no mesmo projeto, tem que ser feito para todos, não se esqueçam disso. Segundo passo, cá está a célebre ficha de elegibilidade, é o anexo 1 do regulamento, aqui está umas letras um pouco pequeninas para quem está a ver, mas de qualquer maneira dizer-vos que podem ir buscar o anexo 1 do regulamento, é exatamente isto que aqui está. São 7 os critérios, são estas 7 caixas aqui a negro que estão aqui marcadas. O primeiro é condições de habitabilidade deficientes ou precárias, o segundo é o número significativo de moradores com rendimentos baixos ou muito baixos, portanto são critérios gerais, má habitação e falta de rendimento. Depois temos 3 critérios de saúde. O primeiro é o número significativo de pessoas de risco em caso de Covid. Esta informação, neste momento, podem ir buscar, por exemplo, como estamos em estado de emergência, há uma data de conselhos considerados de risco para a Covid, podem lá ir buscar à lista dos conselhos, verificar se o vosso território de intervenção está em algum desses conselhos, é o suficiente para marcar aqui. Se não, terão que olhar à vossa volta, saber se já houve surtos na vossa zona ou falar com a vossa autoridade de saúde para obter essa informação. Quarto critério também de saúde, se há muita gente com dificuldade de acesso a cuidados de saúde. Aqui eu não expliquei, mas vou explicar agora, cada um destes critérios, nem todos, mas quase todos estes critérios têm uma data de linhas para ajudar a perceber se realmente cumpre ou não cumpre, e a regra é muito simples, se uma destas linhas se verificar, o critério já está cumprido. Quer dizer, não tem que preencher tudo, basta que uma destas coisas se verifique, por exemplo, número significativo de rendimentos baixos ou muito baixos, nomeadamente estas 4 situações. Pessoas em situação de desemprego, layoff ou precariedade. Se houver muitas pessoas desempregadas ou com precariedade ou em layoff nessa zona, põem logo ali uma cruzinha, significa que podem considerar o critério 2 verificado. No número de pessoas em caso de Covid não há linhas, é mesmo ou existe ou não existe um número elevado. No quarto, pessoas com constrangimento de acesso aos cuidados de saúde, há várias linhas. Por acaso, provavelmente, o maior constrangimento de acesso ao cuidado de saúde até nem está nestas linhas. Está, neste momento, por aquilo que a gente tem visto nas notícias, está porque as pessoas têm medo de ir aos centros de saúde, basicamente, e, portanto, esse é um constrangimento grande. Se for esse o caso, vocês podem assinalar ali esse número de pessoas com constrangimento e, quando fizerem o requerimento à autoridade de saúde, justificam que não é nenhuma destas linhas, mas sim a circunstância das pessoas terem medo, o que significa que provavelmente teria que ser feita uma campanha para sensibilizar as pessoas para a necessidade de cuidarem da sua saúde, mesmo nesta fase. O quinto critério também é de saúde, tem a ver com vacinas, taxa de cobertura vacinal. Estes só as autoridades de saúde é que vos podem dar se verifica ou não nesse território. O sexto e o sétimo são critérios complementares. O sexto tem a ver com crianças e jovens em situação de dificuldades escolares, ou porque abandonaram, ou porque não conseguem passar de ano, porque não conseguem ter o ensino à distância, seja o que for. Se isto acontecer, marcam este critério. E finalmente o último, para aquelas situações em que há muitas pessoas em situação de exclusão social. Pode ser idosos abandonados numa aldeia, mas também pode ser pessoas em situação de sem-abrigo numa rua central do Porto ou de Lisboa. Portanto, aí neste caso, essa rua central se calhar não é um território vulnerável em geral, mas para este efeito deste programa pode ser considerado um território vulnerável essa rua onde há uma concentração grande de pessoas sem abrigo, e pode ser feito um projeto especificamente para isso, identificando por esta razão. E, naturalmente, essas pessoas sem abrigo também cumprem algumas destas outras condições. Vamos prosseguir. O passo 3, portanto, quem é que pode apresentar? Já vimos que quem pode ser entidade promotora tem que ser uma entidade formalmente constituída. Quem é que pode ser parceira? Este programa tem uma novidade interessante. As parceiras, para além das entidades públicas e associações ou outras entidades formalmente constituídas que queiram ser parceiras, este programa aceita grupos informais
e aceita pessoas individuais, voluntários individuais. E isto é uma novidade importante. Muitas vezes essas pessoas querem participar, mas não têm ainda uma personalidade jurídica, não estão constituídos em associação, não têm a maneira de se organizar, mas neste caso, neste programa, podem se associar e são muito bem-vindos como parceiros dos projetos. Perguntam se há um limite para o número de entidades na parceria. Não há limite máximo, só há um limite mínimo, tem que ser 2, um parceiro e um promotor. Acima disso, o que se quiser. Pergunta se há um limite para o número de projetos em que cada entidade pode participar. Só há um limite, que é aquele que diz que uma promotora numa freguesia só pode apresentar um projeto, não pode apresentar 2, só pode apresentar 1. O resto, essa promotora pode ser parceira noutros projetos, pode ser promotora noutra freguesia. As parceiras podem ser as que quiserem, nas freguesias que quiserem, nos territórios que quiserem, só há esta limitação. A confirmação da elegibilidade é a tal declaração que tem que ser pedida à Junta ou ao Delegado de Saúde. A Junta atesta o que diz respeito a condições de habitação, condições de rendimentos baixos, crianças com dificuldades ou situações de exclusão social, e atesta isto porque tem conhecimento do território, naturalmente. Aliás, as juntas de freguesia têm competências para passar atestados de pobreza, atestados de residência, conhecem muito bem os seus territórios e, portanto, podem verificar se aquilo que vocês assinalaram na ficha realmente é verdade. E a mesma coisa para os delegados de saúde, que têm que verificar relativamente aos critérios de saúde se aquilo que vocês assinalaram porventura na ficha se confirma ou não. Como é que vão pedir esta declaração? Há um anexo 2 do regulamento, que tem umas minutas dos requerimentos, vocês copiam, assinam e juntam a ficha dos critérios de elegibilidade e dirigem isto ou à junta de freguesia, se for os tais critérios que eu falei, ou à autoridade de saúde, se for os critérios 3, 4 e 5, que são os critérios de saúde. Se não tiverem conhecimento de quem é a vossa autoridade de saúde, podem contactar aqui a equipa regional norte, que vos dará indicações quem é o delegado ou delegada de saúde da área, embora nós tenhamos consciência que neste momento, dada a sobrecarga de trabalho que os delegados de saúde têm em cima, alguns deles poderão não ter tempo para responder. E por causa disso, e porque isto não depende dos candidatos, nós vamos aceitar até uma semana depois de acabar o concurso, que juntem estes requerimentos aqueles que não tiveram tempo para os conseguir ou que não os obtiveram em tempo útil, e além disso, se mesmo assim não os conseguirem, nós ainda vamos admitir a possibilidade da própria equipa nacional, com a ajuda das regionais, verificar diretamente a elegibilidade. Portanto, deixamos esta porta aberta, porque isto é uma coisa que não depende dos candidatos. E, portanto, é muito desagradável ficar de fora por uma razão que não depende dos próprios. E, portanto, vamos tentar que isto seja assim. Agora, se conseguirem, para nós ajuda-nos muito, porque se nós tivermos centenas de candidaturas, como estamos a pensar ter, não vamos ter tempo para estar a fazer esta verificação para todos e vai atrasar tudo para toda a gente. Por isso, deixar-vos esta nota. O que é que se pode fazer? Estamos no passo 5, praticamente tudo. Só há uma condição, aquilo que vocês, aliás 2, primeiro aquilo que vão fazer tem que caber no dinheiro que vocês vão pedir, e segundo, e mais importante ainda, aquilo que vocês vão fazer tem que responder a problemas concretos do território. Portanto, não é uma ideia qualquer que tenha muito engraçada que gostavam de fazer, também será, mas tem que justificar que essa ideia é muito importante para aquele sítio e para aquelas pessoas, porque senão não é bem avaliado. Pode até o projeto ser bonito, mas não é bem avaliado. Portanto, tem que ter a preocupação de fazer qualquer coisa que seja útil e pertinente para quem se destina o projeto. Quanto dinheiro é que precisam? Como é que vão fazer o orçamento? Já disse que há 3 escalões, portanto, o regulamento prevê um conjunto de despesas que são elegíveis e que eu vou passar a dizer quais são. Portanto, recursos humanos, podem contratar pessoas, aquisição de serviços, podem adquirir serviços ou podem pagar por recibos verdes serviços prestados por pessoas, a aquisição de materiais, por exemplo, materiais de construção, se quiserem fazer uma obra, ou materiais de jardinagem, ou o que seja, se for uma intervenção no espaço público, uma intervenção ambiental, aquisição de equipamentos, sei lá, equipamentos os mais diversos, desde equipamentos de comunicação a quaisquer outros, despesas de comunicação, portanto, despesas que tenham que fazer com internet, com telefones, com todas essas coisas entram aqui. As despesas com instalações ou equipamentos, essas já podem ser afetas parcialmente, ou seja, o que é que são despesas com instalações? Despesas com instalações é, por exemplo, uma renda ou o custo da água e da energia de umas instalações que vos foram cedidas ou emprestadas para fazer o projeto.
O custo dessa renda pode ser imputado ao projeto parcialmente, na proporção que as instalações forem ocupadas pelo projeto. Despesas com equipamentos, pode ser, por exemplo, a energia que o equipamento consome, ou os consumíveis, ou isso, também proporcionalmente em relação àquilo que é utilizado no projeto. O passo 7, registar-se. Portanto, já expliquei que há uma versão de trabalho que vocês podem ver para ver tudo o que têm que preencher no formulário de candidatura, em texto completo. É apenas uma versão de trabalho, não serve para apresentar candidaturas, é apenas para ajudar. Depois têm que ir a este endereço que eu já disse, candidaturas.bairrosaudáveis.gov.pt. Esta é a plataforma das candidaturas online. Esta plataforma é acessível mediante registro, portanto o primeiro passo quando lá se entra é precisamente o registro, o login, como se costuma dizer, mas é uma palavra inglesa, enfim, registarem-se é o primeiro passo. Quem é que preenche e o que é que se preenche? Tem que ficar aqui muito claro o seguinte: todas as entidades que façam parte de uma parceria têm que ir à plataforma registar-se para pôr lá os dados pessoais da sua entidade. Isto é obrigatório para todos, mesmo que seja um grupo informal. Então, mas se for um grupo informal, quem é que faz isso? Escolhem no grupo uma pessoa e essa pessoa preenche com os seus dados. Se for um voluntário individual, põe o seu nome. Se for uma associação ou o que seja, põe lá os dados todos que o formulário pede. Todos têm que fazer isto. Depois de feito o registro, entramos nos quadros do formulário. Ora, nesses quadros do formulário, só uma entidade é que vai preencher isto. Só uma pessoa, mais concretamente, é que vai mexer nos quadros, porque senão isto é uma bagunça. E então, o que é que os outros podem fazer? Duas coisas. Quando se registram, obtêm um código de identidade. Para poderem ser adicionados ao projeto, têm que dar à pessoa que está a preencher o formulário o vosso código de identidade, que é essa pessoa com esse código é que consegue ir buscar os vossos dados automaticamente para a candidatura. Se não derem o código de identidade, não podem ser admitidos na candidatura. Porquê é que é só uma pessoa a preencher? Para não haver confusão, não haver uns a pagar e outros a fazer e estabelecer a confusão, mas há aqui uma funcionalidade interessante. Todas as pessoas que estão registadas e que, portanto, têm o login para entrar na plataforma, podem lá ver se o nome do projeto, se o nome do vosso projeto lá estiver na lista de projetos, clicam no nome do projeto e conseguem ver tudo o que já está preenchido. Não podem alterar, não podem mexer, mas conseguem ver. Isto é importante, que é para todos poderem ir acompanhando como é que está a evoluir a candidatura. Agora vamos ver como é que é o formulário. O formulário funciona assim, portanto há uma parte de registro, que é um login normal com um quadro para registrar uma data de dados, e está tudo muito bem explicado no guia de apoio, com as imagens dos ecrãs todos, do registro, com explicar aqueles campos todos para que é que servem, como é que se preenchem. Há um campo muito importante no registro, que só se aplica às associações e às entidades formalmente constituídas, que é uma coisa chamada Código da Certidão Permanente. O que é isso? As entidades formalmente constituídas têm estatutos, têm órgãos sociais e algumas estão registadas no Instituto de Registro de Notariado com o número de pessoa coletiva e têm uma certidão permanente. Se tiverem essa certidão permanente, têm um códigozinho e não precisam estar a pôr cá mais documentos nenhuns, basta esse código para nós podermos ter acesso aos dados da entidade. Se não tiverem, vão ter que fazer aquilo que é habitual nestas coisas, têm que ter uma fotocópia dos estatutos e uma fotocópia da ata de eleição dos corpos sociais e juntar isso lá no formulário de registro, no campo onde está indicado. Se não puserem isto e for uma entidade formalmente constituída e não preencherem estes campos, o que acontece é que não conseguem ser associados à parceria. Portanto, isto é mesmo relevante e estou a alertar para isso. O formulário da candidatura são 7 quadros, é relativamente simples, é isto que está aqui na nossa frente. O primeiro é a identificação do projeto. Logo aí, a principal dica que eu queria deixar é: escolham bem o nome. É bom que escolham um nome apelativo. Não se esqueçam que o nome do projeto é que é a marca do projeto, é a marca da vossa candidatura. É a primeira coisa que o júri vê, é o nome. E, portanto, deem-lhe assim um nome, sejam criativos para valorizarem o projeto. Depois têm que preencher este quadro todo, tem lá a descrição do projeto, os objetivos. Mas para que é que servem os objetivos? Bom, os objetivos servem para explicar porque é que o projeto é importante. E, portanto, vocês têm lá esses campos para preencher. Estão lá um objetivo geral e 5 específicos, basta preencherem um específico, mas podem pôr mais. E, portanto, explicam essa coisa toda. E neste quadro 1 há mais um pormenor. Há lá um campo que diz termo de responsabilidade, de responsabilidade e concordância. O que é isto? Estamos aqui a fazer uma parceria, tudo isto online. Tem que haver um papel assinado por todas as pessoas da parceria a dizer que estão de acordo com aquilo tudo. Esse papel é este termo de responsabilidade e concordância, é o anexo 3 do regulamento. Portanto, quem está a fazer candidaturas neste momento, vão ao regulamento, descarreguem o anexo 3, imprimam, distribuam por todas
por todos os vossos parceiros, peçam para eles assinarem, recolham essas assinaturas todas e juntem isso tudo no termo de responsabilidade e concordância, porque isto é muito importante, têm que estar todos de acordo com aquilo que estão a fazer. Depois o quadro 2 é o quadro das entidades. Ora bem, como tem que ter pelo menos duas, este quadro é preenchido tantas vezes quanto as entidades, pelo menos 2 vezes, portanto tem que haver uma promotora e uma parceira, e a associação da entidade ao formulário é através do tal código de entidade que eu falei. Neste quadro, o que vos é pedido também é dizer se essa entidade é promotora ou parceira, explicitar isso, e qual é o papel que a entidade desempenha. Estão lá uma série de hipóteses, portanto é vocês escolherem se a entidade é coordenador do projeto ou se está apenas a dar apoio, enfim, vocês veem lá as várias hipóteses e preenchem aquela que vos parecer mais apropriada para o caso, tantas vezes quantas as entidades de parceria. Depois entramos no quadro 3, muito importante, os territórios de intervenção. Os territórios de intervenção, o quadro é muito parecido com a ficha dos critérios de elegibilidade, tem exatamente os mesmos campos, portanto é só passar da ficha para o quadro, para cada território. Se só tiverem um, é fácil, é só um. Se tiverem vários, têm que fazer a mesma coisa com as respectivas fichas, passam-nas para aqui e têm que juntar a tal declaração da Junta de Freguesia ou da Autoridade de Saúde, consoante o caso, se as tiverem, podem juntar, há lá um campo para juntar esses documentos em zip. Em zip quer dizer comprimidos, para não pesarem muito, porque se pesarem muito, depois não cabem e a plataforma diz que dá erro. Passamos ao quadro 4, que é o quadro das atividades, e aqui podem ir até 20 atividades. Nos territórios podem ir até 15 territórios, e não se pôs mais, porque a uma certa altura, gerir um projeto com mais de 15 territórios também é quase impossível. As atividades podem ir até 20, pensamos que 20 atividades chega bem para descrever um projeto, provavelmente muitos dos vossos projetos nem terão tantas atividades. Cada atividade tem um quadrinho, explicam a atividade, preenchem lá os campos todos. Passamos aos resultados esperados. Bom, resultados esperados é um quadro que não se assustem com ele porque não é muito complicado. Vamos lá ver. Lá em cima, na identificação do projeto, quando vocês estão a descrever o projeto, também vos é perguntado qual é o eixo em que vão trabalhar. Se é o eixo da saúde, ou se é o económico, ou se é o social, ou se é o ambiental, ou se é o urbanístico, ou se é vários. E vocês dizem isso lá no Q1. Quando chegamos aqui, se vocês lá no Q1 disseram, por exemplo, que vão fazer um projeto na área ambiental, quando chega aqui aos resultados esperados, vocês não precisam preencher os campos todos. Estão lá o impacto ambiental, o impacto social, o impacto urbanístico, todos os impactos. Vocês preenchem só o impacto do eixo que vocês escolheram. Não precisam de preencher mais. A menos que haja lá outras coisas que sejam capazes de preencher, mas são resultados relativamente simples. Por hipótese, por exemplo, só para vos dar um exemplo, se vocês escolheram ali o eixo urbanístico e aqui o projeto faz parte de fazerem uns pequenos arranjos numas quantas habitações, aqui no impacto urbanístico vai-vos ser perguntado quantas habitações é que vocês vão tentar melhorar. É só pôr lá o número. É uma previsão. Depois se verá no decurso do projeto o que é que acontece. Mas tem que ter uma ideia de previsão, senão também não conseguem fazer um orçamento. O orçamento, já vos disse quais são as despesas elegíveis. Este quadro tem duas coisas. Por um lado, as despesas elegíveis têm indicadas por seus valores globais, quanto para recursos humanos, quanto para prestação de serviços, por aí fora, e o total. E o total tem que ser inferior ou igual ao limite que vocês pediram. Se vocês pediram, por exemplo, um projeto intermédio até 25 mil euros, não vos pode dar aqui um orçamento de 30 mil. Não vai ser aceito. Tem que mudar a tipologia do projeto ou então tem que cortar o orçamento. Isso é uma escolha vossa. O orçamento ainda pede outra coisa. Em princípio, o dinheiro, e nos termos do regulamento, o dinheiro, se o projeto for aprovado, o dinheiro é atribuído à promotora, ou às promotoras, se for mais que uma, integralmente. Depois é a promotora que distribui o dinheiro pela parceria, consoante aquilo que tiverem acordado. Portanto, vai aparecer aqui no orçamento um campo onde aparece o nome da promotora ou das promotoras e à frente disso tem que pôr quanto é que é para cada uma. Se forem duas, se for uma não há problema nenhum. O dinheiro que vai aparecer para essa promotora há de ser igual ao dinheiro do vosso orçamento total. Se aparecerem duas, tem que saber como é que distribuem. E isso tem que estar escrito neste Q6. Depois, finalmente, o Q7 é um quadro que explica as outras fontes de financiamento. O que é que são outras fontes de financiamento? Imaginem, por exemplo, que uma junta de freguesia vos empresta umas instalações. Vocês têm que preencher aqui um quadrinho, a dizer junta de freguesia, empresta as instalações, é um apoio em espécie, não é financeiro, é um apoio não financeiro, e estimam o valor disso. Já me perguntaram, mas como é que eu sei o valor de umas instalações? Eu já respondi, olha, isso não está escrito no regulamento, mas cá para mim, vocês devem conhecer algum promotor imobiliário aí na zona ou alguma agência imobiliária aí na zona, perguntem-lhes a eles quanto é que vale uma renda nessa zona, ficam mais ou menos com uma ideia quanto é que vale
uma renda ou uma sala emprestada por uma instalação, por uma associação ou por uma entidade. Se for dinheiro, é dinheiro e põe lá. Depois este quadro só tem mais uma coisinha, tem que pôr lá um papelinho, pode ser um ofício ou pode ser um mail dessa entidade. Neste caso estávamos a falar que no exemplo era a junta tem que vos mandar um mail a dizer: sim senhora, estou disponível para vos ceder uma sala durante os meses tal e tal para o vosso projeto, se ele for aprovado. Pronto, isso tem que estar essa confirmação, senão as pessoas punham-se aqui e podiam pôr-se aqui a pôr apoios que não existem e que não estão confirmados por ninguém. Finalmente, o último quadro é um quadro engraçado porque é um quadro que permite verificar e checar se o que vocês estão a fazer está bem feito. Ou seja, quando chegam ao quadro 8, e até pode ir ao quadro 8 enquanto estão a preencher os outros, de vez em quando vir cá visitar o quadro 8, porque o quadro 8 vai-vos dizer assim, aparecem os pontos de exclamação. Olha, o quadro 3 falta qualquer coisa, ou no quadro 5, ou no quadro 2, falta isto, falta isto, vá lá ver. E vocês têm que puxar para a cabeça ver o que é que está em falta, fechar isso, até que chegue um momento em que no quadro 8 já não há nenhum alerta. Está tudo ok, está tudo em condições, e nessa altura podem submeter a vossa candidatura. A candidatura sendo submetida, vocês recebem, quem esteve a preencher isto recebe uma ficha da candidatura com tudo o que o declarou, é o comprovativo e ao mesmo tempo é o relatório da candidatura, é a ficha da candidatura, e os parceiros todos têm acesso a essa ficha através da plataforma, podem lá descarregá-la, ficam todos a saber o que é que apresentar, e são essas fichas todas, esses relatórios todos, as candidaturas todas que o júri vai ter que apreciar. E, portanto, entramos na fase seguinte. Eu penso que estou a terminar, queria só dizer que até o dia 18 de novembro podem fazer perguntas para este mail, candidaturas@bairrossaudáveis.gov.pt, até às 18 horas do dia 18 de novembro, isto é assim com uma certa antecedência, o concurso é até ao dia 26 de novembro, às 18 horas do dia 26 de novembro, não deixem para os últimos minutos para não haver depois um imprevisto e não conseguirem depois submeter a candidatura a tempo e horas. Vejam se conseguem fazer isso com alguma antecedência, pelo menos algumas horas, pelo menos. Portanto, se tiverem dúvidas, peçam para aqui. E hoje vamos responder o máximo que pudermos, mas se por acaso, quando chegarmos ao final da sessão, ainda houver alguma pergunta por responder, eu vou convidar-vos a mandar essa pergunta para este mail, para a gente vos poder responder formalmente e por escrito, que é o que estamos a fazer, a todas as dúvidas que nos estão a chegar. E termino e vou voltar ao vosso convívio. Obrigado. Doutora Helena. Muito bem. Posso começar por questionar. Quem é que está a falar? Ana Teresa. A Teresa Rodrigues está já a moderar, certo? Sim. Se a Teresa está a moderar, é a Teresa que tem que pedir a palavra. Então vamos lá. Força. Peço então a palavra à doutora Teresa. Eu vou colocar aqui uma questão que, por sinal, eu já coloquei ontem numa sessão de esclarecimento onde estive com a doutora Teresa, também via online, e que me foi dito que se calhar hoje era o momento oportuno para questionar essa situação. Quando fala em territórios, e no máximo de 15 territórios, nós podemos abranger, eu trabalho no Conselho da Póvoa de Linhoso, Distrito de Braga, é um concelho sobretudo rural e a zona onde nós queremos intervir é a zona mais rural do concelho, onde não há qualquer indústria, não há qualquer tipo de serviços, são aldeias mesmo rurais onde não há nada. E é uma zona muito desertificada, em que as pessoas, as famílias que nós queremos abranger estão espalhadas num conjunto de estas 10 freguesias que são a zona mais empobrecida do Concelho da Póvoa de Linhoso. Então nós queríamos abranger aquele conjunto de famílias que estão nessas 10 freguesias. Isso é possível? É possível. O que vocês devem fazer é identificar os núcleos onde é que essas famílias estão, os núcleos de habitações onde estão essas famílias, e depois são 10 freguesias, em cada freguesia podem ter vários núcleos,
identificam no território, não a freguesia toda, porque há zonas da freguesia que se calhar não têm tantas dificuldades, mas os núcleos, vocês podem fazer isso através do Google Maps ou descrevendo. Temos que anexar algum documento como o do Google Maps, onde... Não, anexar não é obrigatório, mas podem fazê-lo porque a candidatura permite juntar uma imagem. E no vosso caso, se o território é descontínuo, como me estão a dizer, no fundo estamos aqui perante uma situação em que são vários núcleos, não é um território todo contínuo, é um bairro só, são vários, o território é descontínuo. Um mapa que vocês digitalizem e juntem como imagem à candidatura ajuda muito a perceber o que é o vosso território. Portanto, portanto, isso acho que será a minha maneira mais prática. Como são 5 freguesias e 2 uniões de freguesias, o que corresponde antigamente a 10 freguesias. Nós pomos, dentro daqueles 15 territórios, pomos freguesia a freguesia? Sim, convém pôr freguesia a freguesia, até por causa da declaração da freguesia, que tem que ser freguesia a freguesia. Convém pôr freguesia a freguesia. Tá. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu queria informar-vos, entretanto, que nós temos, diz-me a Catarina, temos 103 pessoas a ver no Facebook e cumprimentos, e temos aqui uma bela audiência, vamos com certeza ter muitas perguntas, portanto vamos a isto. As pessoas que estão no Facebook podem, em comentário no Facebook, escrever as vossas dúvidas, que nós respondemos aqui. E, aliás, ajuda-nos a animar a sessão se o fizerem. E, se calhar, eu ia começar por fazer uma pergunta, apesar de tudo, arquiteta Helena, se for possível, que é o seguinte, a questão colocada pela Ana Teresa Carneiro tem sido colocada por diversas pessoas nas diversas sessões de esclarecimento que temos realizado junto das CIMs e da área metropolitana e por aí fora. E nós temos debatido também internamente as questões geográficas, a definição de território em termos geográficos ou em termos deste programa, e temos dito de uma forma geral que cada candidatura, cada entidade promotora só pode candidatar-se com um projeto para uma freguesia e não várias. E quando nos colocam este tipo de questão, então era isso que eu ia pedir para a arquiteta Helena, por favor, esclarecer melhor. Teresa, certo. Vamos lá ver. Cada entidade promotora pode apresentar um projeto, só pode apresentar um projeto na freguesia, mas essa entidade promotora pode apresentar projetos noutras freguesias. Cada entidade promotora, para uma freguesia apenas, só pode apresentar um projeto. Se ela for promotora com um projeto para várias freguesias, não há problema nenhum, são freguesias diferentes. Agora... Mas também são projetos diferentes, certo? Não, pode ser, isso depende do que ela quiser fazer, pode juntar tudo apareceu-me aqui pela intervenção da Ana Teresa, que a ideia era juntar num projeto freguesias diferentes porque vão fazer a mesma coisa em vários sítios diferentes. Agora, isso depende. Agora, se são freguesias diferentes, cada um dos casos desenvolve uma data de trabalho, não dá para meter tudo no mesmo projeto. Isso agora tem que ser a parceria a ver com os seus meios e os seus recursos até onde consegue chegar. Mas há projetos que muito neste género que a Ana Teresa diz, há projetos que são uma coisa muito específica, mas que têm que ir dirigir a vários sítios. E, portanto, as duas hipóteses são possíveis. A única regra é uma entidade promotora na mesma freguesia só pode ter um projeto. Pode ter vários territórios nessa freguesia, mas projeto só um. Ok. Era esta a minha questão e eu queria clarificar, porque de facto tem sido constantemente questionado e nós damos a nossa opinião, mas remetemos para esta sessão e pedimos às pessoas para nesta sessão. E fizeram muito bem. Uma vez. Teresa, diz-me a Catarina que já temos perguntas no Facebook. Podemos lhe pedir para ir lendo? Certíssimo. Catarina. Boa noite a todos. Vou então começar a ler as perguntas que estão a surgir no Facebook. A primeira pergunta é da Cristina Correia, que nos tem acompanhado todas as noites e que pergunta o seguinte: boa noite, os CLDS ou os GIPs, portanto os Gabinetes de Inserção Profissional, podem ser parceiros a título não remunerado ou a parceria terá de ser feita com as entidades que albergam estes projetos? Cristina, os CLDS são um programa específico com características próprias que é diferente do programa Bairros Saudáveis. Portanto, as entidades que fazem parte dos CLDS podem participar neste projeto, mas isto é um projeto diferente, é um programa diferente, com regras diferentes. Os CLDS, enquanto tal, não são considerados entidades para efeitos deste programa.
As entidades parceiras dos CLS, cada uma delas é. Mas, por exemplo, as entidades parceiras do CLS não são como as deste programa. Este programa admite grupos informais, admite muitas outras coisas que os CLS não admitem. Portanto, este é um programa próprio, com regras próprias. A Brigida Ramos tem 4 questões. Força. Pergunta: uma associação de pais é elegível para a entidade promotora do projeto, mesmo não tendo contabilidade organizada? Pode o território de intervenção ser 3 freguesias de uma localidade? Os recursos humanos podem ser provenientes de estágios profissionais do IFP? E, finalmente, é possível incluir um recurso humano que tem contrato a meio tempo numa das entidades parceiras ou considera-se que haverá conflito de interesses? Muito bem, vamos tentar responder a isso o mais objetivamente possível. Uma associação de pais, se estiver formalmente constituída, pode ser entidade promotora, se ela tiver estatutos, se tiver corpos sociais formalmente constituída. Nós não vamos exigir verificar a contabilidade dessa associação. A única coisa que eu quero lembrar é que o promotor responsabiliza-se por gerir bem o dinheiro caso o projeto seja financiado. E, portanto, esta associação de pais pode não ter a sua contabilidade organizada, mas para efeitos do programa, se ela for promotora e for financiado, vai ter que ter pelo menos um dossiê com as despesas todas, não precisa ter um contabilista, mas tem que ter um dossiê com a documentação toda daquilo que está a fazer, do que se gasta, do que se recebe, não porque a gente o vai exigir, porque a nossa prestação de contas não é contabilística, é uma prestação de contas por resultados. Quando chegarmos à altura, verão os relatórios de prestação de contas são muito diferentes do habitual dos programas da União Europeia, por exemplo, que são muito exigentes em matéria contabilística. Não é o caso deste programa, que é mais fácil e mais ágil nessa matéria, mas pode sempre haver uma auditoria, pode sempre haver uma fiscalização e, portanto, chama a atenção que as entidades promotoras deixem os seus dossiês organizadinhos. E a associação de pais, se está formalmente constituída, pode ser promotora. Se tem estatutos e órgãos sociais eleitos, pode ser promotora. A segunda questão, 3 freguesias, se o território de intervenção pode ser em 3 freguesias? Pode, mas seguramente não vai ser as 3 freguesias todas inteiras. Voltamos outra vez ao problema que a Ana Teresa colocou, porque uma freguesia depende das freguesias. Há freguesias, todas elas podem cumprir aqueles critérios de elegibilidade que eu disse, mas é difícil que isto aconteça na generalidade do território. O território é muito desigual. Portanto, vejam bem, localizem os pontos onde querem mesmo intervir, onde estão as situações mais vulneráveis, porque é para esses que este programa se dirige e depois podem incluir isso tudo num só território ou podem considerar, e é preferível, uma vez que são 3 freguesias, é preferível considerarem os pontos de uma freguesia que querem incluir, depois os da outra e depois da outra e põem 3 territórios. Na freguesia tal é isto, na freguesia tal é isto e na freguesia tal é aquilo. Quanto aos recursos, estágios remunerados, é preciso ver que tipo de estágios é que são, porque há vários tipos de estágios, há estágios curriculares não remunerados, há estágios remunerados pelo IFP, portanto é preciso ver. Nós o que não podemos ter é sobreposição de financiamentos. Portanto, se tiver um estágio de IFP que a pessoa está a ser remunerada pelo IFP, não pode depois receber outra vez dinheiro pelo programa Bairros Saudáveis, mas pode trabalhar no programa como voluntário, como, enfim, na qualidade ou num grupo informal, como queiram. As pessoas são livres e poderão fazê-lo. Mas isso é independente do seu estágio, porque o estágio do IFP tem as suas obrigações que têm que ser cumpridas, independentemente de a pessoa se associar a outras coisas. Vejo que a doutora Carla Val também está presente, portanto, se ela quiser complementar o que eu estou a dizer e clarificar melhor, eu agradeço. Finalmente, o contrato, a pergunta era sobre o contrato a meio, se havia conflito de interesses. O programa permite, isto é importante também dizer, o programa permite que os parceiros possam ser beneficiários financeiros do programa, ou seja, as pessoas que são parceiras, incluindo voluntários individuais, podem ser contratados pelo programa, quer como recurso humano, quer como prestação de serviços. Por exemplo, há um voluntário, suponhamos que há um voluntário que é, por hipótese, psicólogo, e que vai prestar serviços de apoio psicológico no âmbito de um determinado projeto, e isso tem um valor, e portanto ele pode receber por esse valor, ou pode doar esse valor à parceria, como entender, mas não é considerado conflito de interesses. Os conflitos de interesses para efeitos deste programa estão definidos no regulamento e são os seguintes: o Heitor, que é da equipa nacional, as pessoas da equipa regional que estão aqui presentes, não podemos participar em candidaturas, ponto. Os membros do júri não podem participar em candidaturas, ponto. Os mentores do programa não podem participar em candidaturas, ponto. Mas
Se algum de nós for membro executivo de uma associação, da direção, por exemplo, de uma associação que queira participar, ou se desfaz dessa função, ou se desfaz da função de estar aqui na coordenação do programa, porque isso há conflito de interesses, porque a associação pode querer intervir. Se a associação não intervier, não participar, não há problema nenhum. Se a associação quiser participar, e nós suponhamos que uma associação de que eu faço parte queria participar, eu ser sócia não tem problema nenhum. Agora, se eu for dirigente, se eu for secretária-geral ou dirigente executiva de uma associação, já é complicado. Portanto, aqui os únicos conflitos de interesses são estes. Em termos de parcerias, não temos esse problema de conflito de interesses. Temos não poder acumular financiamentos com outros. Portanto, o caso dos estágios que eu falei, é muito claro o regulamento. Nós não podemos financiar uma coisa que já está a ser financiada por outra fonte pública. Portanto, esse é que é o único conflito que nós temos que ver. Eu tentei responder. Carla, não sei se quer completar alguma coisa. Sim, se calhar, Helena, se me permite, a questão dos estágios, nós tivemos uma reunião com os representantes do IFP nas várias equipas ontem e foi muito importante para esclarecermos de facto estas questões. E em relação aos estágios, de facto não podem ser contabilizados nesta iniciativa porque teríamos aqui uma situação de duplo financiamento, portanto eles são já financiados por nós e portanto não poderiam ser financiados no âmbito destes projetos. Relativamente aos gabinetes de inserção profissional, a mesma coisa. As entidades promotoras dos gabinetes de inserção profissional podem ser entidades promotoras num projeto aos bairros saudáveis, mas os animadores dos gabinetes de inserção profissional não podem, portanto, ser considerados como recursos humanos no âmbito dos projetos. Podem participar a título voluntário, mas não enquanto animadores de GIPs. É só isto. Obrigada, acho que ficou muito claro e vamos prosseguir. Temos uma questão do Tiago Maia, que diz: boa noite a todos. O requerimento dirigido à Autoridade de Saúde, de âmbito local, pode ser preenchida pela administração da Unidade Local de Saúde ou terá mesmo que ser pelo Delegado de Saúde? Boa noite, Tiago, prazer em ouvi-lo, ou ouvir a sua questão. O que diz o regulamento é mesmo a Autoridade de Saúde local. Portanto, é o Delegado de Saúde, neste caso, Delegado ou Delegada de Saúde. A Marisa Silva pergunta: quando a entidade parceira é tanto apoiante técnico como apoiante em recursos, o que prevalece, visto só ser possível assinalar um deles? Diz. Tem 4 perguntas na realidade, não sei se quer que vá lendo ou se... É melhor ir lendo, porque senão eu baralho-me. Então, portanto, quando eu já tive com essa dúvida, já várias pessoas colocaram, ponham aquilo que é mais importante. Se era apoiante em recursos e o que é que era o outro, de Catarina? Qual era a pergunta? É apoiante técnico, como é apoiante em recursos. Portanto, ele quer saber se prevalece mais o apoiante técnico ou o apoiante em recursos. É aquele que tiver um valor maior em termos do projeto. Portanto, se o trabalho técnico que recebem desse apoio for mais importante do que os recursos que recebem, ponham apoiante técnico. Se for mais importante o outro, ponham mais importante em termos quantitativos, não estou a falar em termos qualitativos. É como acharem melhor, mas escolham o mais relevante. A segunda pergunta é: o orçamento deverá ser feito para 11 ou 12 meses, sendo que a calendarização das atividades é até novembro de 2021? Vamos lá ver, as atividades podem até dezembro de 2021, o orçamento pode ser feito, considerem 11 meses, porque nós vamos ter avaliação de candidaturas em dezembro, estamos agora com o concurso, vamos ter avaliação de candidaturas em dezembro, com certeza que não temos protocolos financeiros aprovados no dia 1 de janeiro, portanto vamos ter que ter o mês de janeiro ainda para fazer os protocolos e passar a fazer as transferências financeiras, portanto façam um orçamento de fevereiro a dezembro. A terceira pergunta, só um bocadinho que saltou. A participação prevista no desenvolvimento do projeto está relacionada com quem planeia o projeto ou com quem beneficia do projeto? As duas coisas, porque quem planeia também pode ser destinatário e pode participar no planeamento, é o que vocês conseguirem. Nós temos duas perguntas sobre participação, uma no Q1, no primeiro, no formulário do projeto, em que se pergunta a participação na construção da ideia do projeto. Aí será difícil que os destinatários participem muito, até porque estamos com prazos curtos e dificuldades de comunicação, e depois temos lá mais adiante, no Q5, outra vez uma pergunta sobre participação, e aí é já durante o projeto o nível da participação. Portanto, quanto mais participação houver, quer na concepção das coisas, quer no desenvolvimento das coisas, melhor. É aquilo que vocês conseguirem.
E a quarta pergunta da Marisa é: a avaliação interna do projeto é possível de ser financiada em termos de recursos humanos? Vamos lá ver, nós não temos previsto isso como sendo obrigatório. Agora, vocês é que sabem o que é que precisam. Portanto, se precisam de ter alguém a fazer uma avaliação interna do projeto, ela não é exigida. A avaliação do projeto pelos próprios participantes vai ser feita através de um conselho de representantes do programa Bairros Saudáveis de todos os projetos que tiverem sido financiados e que irá reunir 2 ou 3 vezes ao longo do ano que vem para permitir trocar experiências entre todos e fazermos uma avaliação participada. Uma avaliação externa, vamos tentar obtê-la por via até científica. Uma avaliação própria de cada projeto, vocês é que sabem se querem pôr isso como atividade e se querem atribuir dinheiro para isso, mas isso é uma escolha vossa. Passamos às perguntas da Bruna Fernandes, diz boa noite a todos. Seria possível explicar melhor a definição das entidades promotoras e parceiras e que entidades é que se enquadram em cada uma? Ora bem, para já, Sandra, todas as que podem ser promotoras também podem ser parceiras. Portanto, eu vou explicar quem são as promotoras, todas essas podem ser parceiras e as parceiras têm mais umas quantas que não podem ser promotoras. Quem é que pode ser promotor? Associações, IPSS, paróquias ou centros paroquiais, fundações, desde que não sejam fundações para fazer universidades, cooperativas, ou até, imaginem, até entidades do setor comunitário, por exemplo, associações de compartes de baldios, todas essas entidades podem ser promotoras. A regra é que se enquadrem numa coisa chamada Lei de Bases da Economia Social, tem lá um artigo 4º, tem uma data de linhas, que diz exatamente quais são as entidades que se enquadram na economia social. Portanto, todas as entidades que se enquadrem no âmbito da economia social estejam formalmente constituídas, podem ser promotoras. As parceiras são todas estas, que podem ser promotoras, também podem ser parceiras. São, além disso, as entidades públicas, que pode ser juntas de freguesia, municípios, agrupamentos de escolas, enfim, entidades públicas desta natureza, até unidades do Sistema Nacional de Saúde que queiram associar-se, e já há uns casos a quererem associar-se, todos estes podem ser parceiros. Além disso, podem ser parceiros grupos informais, como, por exemplo, movimentos cívicos, ou como, por exemplo, grupos de moradores que não estão constituídos em associação, uma comissão de um bairro qualquer pode ser, podem ser voluntários individuais também. Portanto, os parceiros têm esta amplitude toda. De qualquer maneira, para tirar dúvidas, artigo 15 do regulamento é os promotores, artigo 16 do regulamento é os parceiros. O Bernardo Amaral pergunta o seguinte: boa noite, tenho a seguinte questão. Vamos reabilitar 2 casas de volutas para habitação acessível. Estamos a negociar um contrato de arrendamento com o proprietário. O proprietário é parceiro? Vamos lá ver, eu não sei se um programa para reabilitar 2 casas de volutas, se um projeto para reabilitar 2 casas de volutas cabe neste programa, porque é preciso que essas casas de volutas estejam incluídas num território vulnerável e que a população desse território vulnerável beneficie do projeto. Portanto, se é para pôr em arrendamento, nem sabemos quem vão ser os arrendatários. Portanto, Bernardo, eu vejo alguma dificuldade em enquadrar esse projeto neste programa. E o proprietário também não pode ser parceiro, porque não, quer dizer, a não ser que se fosse como voluntário individual, mas nessa altura não podia receber as rendas. Portanto, estamos aqui assim com uma ideia que é boa, mas noutro âmbito, não no âmbito do programa Bairros Saudáveis. No âmbito do programa Bairros Saudáveis nós poderemos fazer algumas reabilitações de habitações, mas, por exemplo, sobretudo situações de habitações que existam e que estejam habitadas e que a gente, ao fazer uma pequena intervenção, vai melhorar as condições de vida de quem lá está dentro. É sobretudo nesse sentido que prevemos as intervenções de reabilitação e habitação. Veja o artigo 10º do nosso regulamento, no eixo urbanístico, o que é que lá está escrito. A Cristina Correia pergunta: os serviços de contabilidade são uma despesa elegível? Nós não identificamos a necessidade dessa despesa, até porque muitas destas parcerias são parcerias de gente que não tem serviços de contabilidade organizados. E, portanto, vocês é que sabem se vão precisar de, nos vossos recursos humanos, contratar alguém para fazer a contabilidade. Mas isto, atenção, isto não é um programa daqueles da União Europeia, em que é preciso ter um contabilista mesmo, porque são altamente complexos a apresentação, toda aquela documentação e a sua justificação. Este é um programa mais ágil.
Portanto, não faz se calhar muito sentido estar a gastar dinheiro com os serviços de contabilidade quando a prioridade maior é resolver o problema das pessoas a quem se dirige o projeto. Mas é uma escolha vossa. O Bernardo Amaral faz uma segunda pergunta e diz: outras fontes de financiamento e apoios institucionais e de recursos da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia irá ser parceira da proposta com o apoio do Gabinete de Ação Social, na seleção de 2 agregados familiares para as 2 casas reabilitadas, assim como apoio institucional no acesso ao banco de materiais a preço mais baixo. Como colocar isto no orçamento? No que é 7 do formulário? Vamos lá ver, então já estamos a compreender melhor a ideia do Bernardo, que nós não tínhamos compreendido bem, estamos a compreender melhor a ideia do Bernardo. Se há aqui um trabalho envolvendo a Junta de Freguesia, envolvendo uma população que já tem previsível destino para estas casas, o projeto poderá caber aqui. A pergunta que fazia era como é que integra estas despesas no orçamento, pois aí terão que ver. Nomeadamente aquilo que me parece mais difícil é a despesa do arrendamento não vai ser paga pelo projeto, porque isso é paga depois pelos inquilinos que para lá forem, tanto quanto eu me possa perceber. Portanto, não tem que pagar nada ao proprietário, ele apenas tem que participar num acordo. Eu acho que esta pergunta, quem era capaz de lhe responder bem era aqui o nosso Heitor, porque esta pergunta parece-me que se encaixa muito bem nas ilhas do Porto, em que temos situações em que pode haver proprietários das ilhas, as ilhas são claramente territórios vulneráveis no âmbito deste programa, que queiram fazer esta experiência de ter uma reabilitação feita através deste programa, com o acordo do proprietário e com uma renda acessível no fim. Heitor, não queres explicar aqui se isso é viável? Eu acho que sim, eu acho que o mais importante aqui é garantir que as obras podem iniciar e acabar, a execução financeira e material acaba dentro do próprio ano, e depois garantir ou introduzir o apoio da Junta como algo que vai viabilizar, que vai credibilizar o projeto. Ou seja, no fundo é colocar as ferramentas da Junta como um instrumento que permite atingir objetivos que vão para lá daquilo que a Junta está a fazer neste momento. Não sei se respondi a pergunta. Eu acho muito interessante porque vejo-me como as coisas são, quer dizer, com uma explicação muito sumária eu não tinha percebido o projeto. Com esta segunda pergunta já percebemos melhor. E de repente parece ser um projeto com muito interesse para determinadas zonas, nomeadamente a cidade do Porto. E portanto aqui está um exemplo de como estas sessões são úteis. A gente a conversar é que se entende. A Margarida Silva pergunta o seguinte: como se faz para conseguir inserir 2 projetos da mesma entidade promotora? Já tentámos pesquisar e não percebemos como fazer. A segunda questão é como calcular o valor a considerar de utilização de uma habitação cedida pelo município para o projeto. Cada projeto da entidade promotora tem um nome diferente. Portanto, para cada um tem que começar um formulário próprio. Através do Q1, pondo lá o nome. Portanto, tem um nome diferente, são 2 projetos diferentes. É o nome que os distingue. É logo a primeira coisa que pedem no formulário. Designação. Portanto, arranjem um nome criativo e criem um segundo projeto. Pode ser a mesma entidade promotora, a parceria também até poderá ser a mesma, só com uma pequena questão. Se for na mesma freguesia, não pode ser o mesmo promotor. Se for na mesma freguesia os 2 projetos, têm que ser promotores diferentes. Se forem freguesias diferentes, já pode ser o mesmo promotor. A segunda pergunta, qual era desta? A segunda pergunta é como calcular o valor a considerar da utilização de uma habitação cedida pelo município para o projeto. O valor de uma habitação cedida pelo município, é isso? Sim. Perguntei ao município. Pois. O município tem que ter, se é uma habitação cedida pelo município, eu explico isto um bocadinho melhor. Os municípios, enfim, os detentores de propriedade pública habitacional têm que ter calculado uma coisa chamada renda técnica, que é o valor técnico que deveria ser, o valor máximo que se pode pedir de renda como habitação pública, o valor máximo que podem pedir de renda. Há uma fórmula legal para calcular esse valor e os municípios têm esse valor calculado. Se não tiverem casa a casa, pelo menos para cada bairro sabem quais são as rendas técnicas. Portanto, se o município vos disser qual é a renda técnica dessa habitação, vocês têm logo o valor. Peço desculpa. A Vânia Campos pergunta: um bairro social com moradores maioritariamente da comunidade cigana preenche o critério da exclusão social? Vamos lá ver, Vânia, só por serem da comunidade cigana, não. Mas da comunidade cigana, se tiverem rendimentos baixos e outras características, sim.
Não é pelo facto de serem da comunidade cigana que pertencem aos critérios de elegibilidade, eles preenchem os critérios de elegibilidade se as condições em que vivem e os seus rendimentos e as outras características do sítio onde vivem preenchem as condições. A elegibilidade aqui não é aplicada às pessoas, é aplicada ao território. O Fernando Silva pergunta: boa noite, quantos projetos pode apresentar cada entidade? Cada entidade pode apresentar os projetos que quiser, não sei se tem tempo para fazê-los, vamos lá ver, porque o tempo já é curto, portanto escolham bem, foquem-se, às vezes é melhor focarem-se num projeto, vamos lá ver, o dinheiro não vai chegar para todos, o juro vai ter que ser exigente na avaliação, concentrem a vossa energia num projeto que achem que tem mais pés para andar, porque podem correr o risco de apresentar muitos e depois não terem tido tempo para os apresentar com aquele impacto que é preciso para que o júri depois os avalie bem. A Margarida Pires pergunta se a entidade promotora pode fazer projetos para dar resposta aos problemas elencados no Plano Local de Saúde. Pode, Margarida, mais do que poder, pode e deve, porque se fizer isso, leva logo do júri uma majoração de 5 pontos, porque o nosso regulamento diz que nos critérios de avaliação, se houver articulação com as autoridades de saúde, as autoridades de saúde de alguma maneira, ou os serviços de saúde de alguma maneira estiverem ligados ao projeto, há uma majoração de 5 pontos. Ora, os planos locais de saúde é matéria que são as autoridades de saúde que intervêm e que produzem também e aprovam, e portanto essa associação é uma associação muito vantajosa para o programa e é majorado 5 pontos logo ali. José Fidalgo Martins diz boa noite, boa tarde. Considerando a secção 4 do questionário, relativamente à duração da atividade, é possível selecionar os 3 períodos de tempo sugeridos, pensando num projeto para um ano, ou temos que circunscrever cada atividade a um desses períodos de tempo? Podem selecionar 1, 2 ou 3. Vocês é que veem o tempo que a atividade demora. Há atividades que não se conseguem fazer no primeiro trimestre. Os 3 períodos lá são basicamente os trimestres ou quadrimestres do ano que vem. Não, há atividades que não se conseguem fazer logo no princípio. Há outras que se conseguem fazer, se calhar, durante o tempo todo. Por exemplo, coordenar um projeto tem que ser o tempo todo, não é? Portanto, vocês podem escolher qualquer uma das hipóteses. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, ou então 2 fases juntas, ou até 3 fases juntas. A Marta Mendes pergunta se é possível imputar alguma parte do vencimento do técnico da entidade promotora que acompanha o projeto, consoante o número de horas dispensadas para o projeto. Vamos lá ver se essa entidade promotora vai alocar um recurso humano, uma parte do trabalho do recurso humano só para isto, vocês lá nos recursos humanos, no orçamento, considerem esse valor. Pois têm é que o justificar provavelmente nas atividades. Quando disserem quem é que o vai fazer, dizem que vão usar um recurso que será parcialmente pago pelo projeto, porque vai ser afeto ao projeto. Atenção, vejam bem se esse recurso humano, devido ao problema que a Carla há pouco falou, vejam lá se esse recurso humano não está já a ser pago por outra coisa qualquer. Porque se for um recurso humano pago por uma entidade pública, não pode estar a afetar uma parte depois aqui ao projeto. José Fidalgo Martins, mais uma questão. Podem ser selecionados mais do que um projeto para a mesma freguesia ou território, abordando eixos de intervenção diferentes? Eu não sei se a seleção que me está a perguntar é a seleção por quem está a fazer os projetos ou é a seleção pelo júri. O júri vai apreciar os projetos independentemente de saber onde é que eles estão, portanto vai olhar para eles e vai avaliar por mérito próprio. Para quem está a organizar projetos, podem fazer mais do que um projeto, isso não tem problema. Mas lá está, foquem-se, concentrem-se, escolham aquilo que for mais viável, mais interessante e com mais impacto. O Alexandre Teixeira pergunta se existe limite máximo de candidaturas aprovado por cada território. Isso foi uma questão muito discutida por cada território, enfim, não sei em que termos é que estamos a falar. Por freguesias não existe nenhum limite máximo de candidaturas aprovadas. O júri é soberano, é independente das equipas de coordenação, é soberano e vai fazer a sua lista de pontuação de acordo com os critérios de avaliação que estão no regulamento, independentemente de qualquer outra consideração. Foi muito discutido entre nós se deveríamos ter aqui uma espécie de cota regional, digamos assim, ou pelo menos uma cota para valorizar os territórios de baixa densidade ou os territórios com mais dificuldades de organização destes processos. Acabou por não se aceitar essa ideia, porque se considerou que os projetos valem por eles próprios. A única coisa que acontece no regulamento é haver um critério de desempate, e portanto se a uma certa altura houver 2 candidaturas com a mesma pontuação,
o júri é obrigado a escolher, a dar prioridade à candidatura que seja de uma zona do país onde haja menos candidaturas. E aí estamos a falar em termos de grandes zonas, não em termos de freguesias, de pequenas freguesias. Margarida Silva, a aprovação das candidaturas vai determinar a sua aprovação até esgotar a dotação do programa, independentemente da zona de candidatura? Ou seja, a aprovação é a nível nacional ou é por zona? É complementar do que eu estive a falar, é a nível Exato. nacional, é a nível nacional. E vamos lá ver, vai ser de acordo com a dotação do programa, portanto, pode acontecer que haja projetos, até projetos pequeninos, que estejam muito bem pontuados, projetos de 5.000 euros, pode acontecer um projeto de 5.000 euros ficar mais pontuado do que um grande projeto de 50.000 euros, porque é um projeto pequenino, mas foi muito bem pensado. E, portanto, neste momento, por aquilo que eu estive a ver na plataforma, temos mais de metade dos projetos são projetos de maiores, 50.000 euros, depois há uma parte, para aí um quarto, ou um pouco mais que um quarto, que são projetos de 25.000 euros, e há uma pequenina percentagem de projetos de 5.000 euros, sendo que ainda há alguns que ainda não definiram qual é o escalão que vão querer. Portanto, vamos ter de tudo, e por isso é que a gente também não fixou cotas, porque não sabemos o que é que ia aparecer, o que é que as pessoas queriam apresentar, e fixar alguma espécie de cota ou de rateio ia ser sem base nenhuma, ia ser uma coisa completamente aleatória, portanto, mais vale ver o que é que a realidade nos vai mostrar. Cristina Magalhães pergunta se ao realizar o preenchimento da candidatura, as respostas que submetemos no Q3, por exemplo, tendem a desaparecer após a gravação. É normal que isto aconteça? O mesmo ocorre com a submissão de ficheiros. São aceitos, mas não dá para verificar se ele está submetido corretamente. Obrigada. Para verificar se ele está submetido corretamente, tem duas coisas a fazer. Uma é ir a um botãozinho, quando está a preencher a candidatura, tem dois botões, um que se chama editar e outro que se chama ver. Um é um botão verde, que é o de editar, e é um botão azul à esquerda que se chama ver. Se clicar nesse botão azul, vai ver um ficheiro Word com tudo o que já está preenchido. E se tiver lá posto algum ficheiro PDF ou zip, vai aparecer nesse texto Word, vai aparecer nesse campo, à frente, o código todo do ficheiro que vocês puseram. O código do ficheiro, com o nome dele, que vocês lá puseram. Portanto, a maneira de verificar o que é que está a ser preenchido é irem ao botão ver. A funcionalidade chama-se ver e editar candidatura. Quando se entra nessa funcionalidade ver e editar, ou vão ver ou vão editar. Quando vão editar, à medida que vão gravando, desaparece, passam adiante, já não conseguem ver o que fizeram. Mas se forem ao ver, conseguem ver o que fizeram. E podem, através disso, corrigir. Se quiserem ter a certeza que o que fizeram está bem ou está mal, vão ao quadro 8 e experimentem validar, para ver o que é que acontece, para ver se nesse quadro que vocês preencheram se está tudo bem ou se falta lá alguma coisa. Eu até parece que já fiz muitas candidaturas, mas não tive que discutir tanto com o programador este formulário que a coisa já está mais ou menos metida na cabeça. A Daniela Lima pergunta se a aquisição de um veículo é uma despesa elegível. Este é um clássico, esta pergunta é um clássico, temos aparecido em todas as sessões e aparece-nos em todos os mails. A aquisição do veículo pode ser uma despesa elegível como aquisição de equipamento se esse veículo for imprescindível para a realização do projeto. Se precisar, hoje estávamos a ver, a hipótese que estavam a pôr era uma situação de um veículo para ir prestar um serviço de apoio a vários sítios de pessoas imigrantes que estão colocadas em sítios diferentes, e é um veículo que vai levar os apoios às pessoas que precisam desse apoio. Naturalmente aqui é um caso mesmo imprescindível. Se for um apoio mais especializado, o veículo até pode ser adaptado a esse apoio. Pode ser um veículo adaptado, tenha, por exemplo, um computador, material, enfim, as coisas todas necessárias para o apoio que vão prestar. Se for só para garantir que há um transporte para que as pessoas que estão no projeto consigam ir de um lado para o outro, ou ir de casa para o projeto e do projeto para casa, aí já não dá. Portanto, aí apelo também ao vosso bom senso. A Margarida Silva pergunta se é possível associar vídeos à candidatura. Existe algum campo onde seja possível isto? O quê? Se é possível associar vídeos à candidatura. Neste momento não está previsto associar vídeos à candidatura. Ia criar alguma desigualdade, porque há aí gente já mais habilitada com esses meios que faria vídeos excelentes, outros que não fariam, e portanto achámos que era melhor não admitir, não criar desigualdade. Também por isso é que só deixamos ir uma imagem.
porque ia criar, mesmo inconscientemente, ia criar uma desigualdade entre aqueles que têm mais habilidade formal e mais capacidades gráficas e aqueles que não as têm. E, portanto, vamos submeter todos apenas ao texto. Sara Neves pergunta: todos os recursos humanos ou serviços contratualizados devem ser inscritos como parceiros? Não necessariamente, não necessariamente. Vocês podem contratar serviços que não sejam parceiros. Vocês é que veem como é que querem fazer. Não é obrigatório. Podem contratar serviços externos. Suponhamos que, dar aqui um exemplo, suponhamos que querem fazer uma obra qualquer de reabilitação numa casa. Vão precisar, se calhar, de um empreiteiro. O empreiteiro não tem que ser parceiro, se calhar nem pode. Portanto, é um serviço externo que vocês terão que adquirir. Estou apenas a dar um exemplo. Mas se forem pessoas que querem estar associadas ao projeto, querem trabalhar no projeto, querem dar o seu esforço ao projeto, é bom que sejam parceiros. Catarina Ribeiro pergunta se no caso de um projeto com 3 ou mais entidades parceiras, é possível que 2 delas sejam promotoras ou apenas poderá ser uma? Vossa escolha. Não há limite. Aqui a promotora tem que haver pelo menos uma, mas podem ser 2. É a vossa escolha. Tenham em conta que se for 2, o dinheiro, caso o projeto seja financiado, o dinheiro é dividido pelas 2 e, portanto, tem que se pôr de acordo as 2, o que é que cada uma vai receber e o que é que cada uma vai gerir. Até pode ser só uma a receber tudo, mas tem que ver isso. Patrícia Santos pergunta se no caso de uma candidatura para a tipologia dos 25.000 euros, como será libertado o financiamento? Implicará o adiantamento da entidade promotora ou poderá a entidade apresentar relatórios intermédios à medida que vai escutando a verba já recebida? É a segunda solução que está prevista no regulamento, mas os relatórios vão ser pedidos mais ou menos na mesma altura a toda a gente, ou seja, mais ou menos ao fim de 3, 4 meses vamos pedir o primeiro relatório e depois outra vez o segundo período equivalente e depois o relatório final quando a realização física da obra estiver pronta. A libertação da verba é por tranches. A primeira tranche é logo a seguir à assinatura do protocolo de financiamento e tem que ser o mínimo de 15% do valor elegível. Estas percentagens vão ser iguais para todos, não vamos dar mais a uns ou que a outros. As percentagens são iguais e são em função do total elegível. A Cristina Correia diz-nos o seguinte. Posso interromper um segundo para colocar eu outra questão? É o seguinte, arquiteta Helena, tivemos já, esta questão já nos foi colocada a nós, equipa regional, sobre esse valor acima de 15%, necessariamente acima de 15%, mas se haveria algum teto, isto é, até quanto é que poderia ir esse primeiro valor? Isto no caso de um projeto integrado, portanto estamos a falar da terceira tipologia, até 50.000 euros. Nós achamos que não existe o teto, mas, de todo modo, penso que é uma boa oportunidade para esclarecermos. Acham bem que não existe esse teto, não foi definido, porque quando nós colocámos no regulamento a percentagem mínima de 15%, ainda estávamos pensando que o concurso podia ter sido começado um pouco mais cedo e que ainda íamos passar os cheques no mês de dezembro, e, portanto, isto era aquilo que nós conseguíamos pagar com a dotação orçamental do ano 2020. Entretanto, como a autorização de despesa para fazermos, a poder abrir o concurso demorou 15 dias, isto atrasou-se tudo e, portanto, vai ser tudo a dotação orçamental do ano que vem. Portanto, o mínimo de 15, vamos ver quantos projetos é que aparecem e em função da quantidade de projetos é que a gente vai ver qual é o mínimo razoável. Quantos, dentro dos que apareceram, quantos é que são avaliados positivamente e, portanto, como é que a gente depois esgota, enfim, a verba. A Cristina Correia diz-nos o seguinte: reformula a questão por recear não ter sido bem clara. Pensámos fazer uma ação de técnicas de procura ativa de emprego para um território marcado pelo desemprego e para tal pediríamos apoio em recursos humanos ao GIP ou CLDS para dinamizar esta sessão num contexto de maior proximidade geográfica. É possível? Com quem fazemos a parceria? Com eles ou com a entidade hierarquicamente superior, nomeadamente as instituições das quais fazem parte? Vamos lá ver, parceria com o CLDS não podem fazer, porque o CLDS, enquanto tal, não é uma entidade formal. Podem fazer parceria com uma entidade que faça parte do CLDS. Mas aí, de qualquer maneira, vocês vão fazer essas ações de capacitação das pessoas para angariarem emprego, mas ou não dá muito desemprego, informem-se, porque há ações de formação profissional e, sobretudo, de qualificação profissional
que têm que ser validadas, portanto não é qualquer pessoa que pode fazer estas ações. Portanto, vocês informem-se bem para que não estejam a fazer umas ações de formação profissional que até podem ser muito interessantes, mas que depois no fim não dão o diploma, não dão a qualificação que a pessoa tem que ter. A certificação, mais do que a qualificação até pode ter, mas não ficam certificados. Portanto, pensem nisso, falem com um parceiro que vos pareça que esteja disponível para fazer esse trabalho. É um trabalho interessante, dinamizar essas ações. Está previsto, aliás, no regulamento, ações de integração de pessoas em ações de formação profissional. É uma das coisas que nós prevemos no regulamento que se pode fazer. Façam isso, mas vejam se conseguem encaminhar as pessoas para ações que permitam que a formação seja certificada, porque isso é extremamente importante. Eu estou a dizer aquilo que eu ouvi, eu não aprendi isto sozinha, não sei se foi a doutora Carla Val ou foi dos membros, foi a doutora Carla Val, acho eu, que explicou isto, ou então foi alguém do IFP numa reunião das que a gente teve que explicou isto e eu aprendi, e portanto eu estou a dizer aquilo que me ensinaram. Sim, Helena, deve ter sido uma colega noutra sessão, mas de facto é mesmo isso. Se pretenderem que a animadora de JIP realize algumas sessões de dinamização de técnicas de procura ativa de emprego, ela poderá fazê-lo sem necessidade de ser parceira no projeto, porque são atividades que estão enquadradas no âmbito do JIP e a animadora de JIP poderá contribuir, dar o seu contributo nestas tarefas. Relativamente à formação, é importante assegurarem-se de que ela é certificada efetivamente, feita por uma entidade formadora, devidamente certificada, ou então, eventualmente, com o contributo dos centros de formação de gestão direta do Instituto de Emprego. Obrigada, Carla. Maria Costa pergunta se um dirigente da associação promotora não poderá colocar-se a contrato de trabalho. Poder pode, mas nem sempre é bem aceito nas parcerias, porque depois pode receber aquela crítica, dizer, quiseste meter o projeto para depois arranjares um lugar para ti. É só isto que eu estou a dizer, não quer dizer que seja o caso. Vocês desculpem-me, às vezes digo umas coisas se calhar um bocadinho inconvenientes, mas depois isso pode criar tensões. Portanto, numa parceria, discutam quem é que vai ficar como recurso humano pago pela parceria e que isso tenha o acordo de todos. Pode perfeitamente ser um dirigente de uma entidade promotora, não há problema nenhum, mas que isto seja claro na parceria e que toda a gente esteja de acordo, que é para depois não se gerarem aquelas tensões que são sempre muito desagradáveis nestas coisas, porque uns estão a receber, outros não estão, e criam-se às vezes assim situações complicadas. Eu posso estar a ver fantasmas, mas como já vivi situações dessas, por isso é que me estou aqui a lembrar disso. Peço desculpa. Ana Margarida Neto pergunta quando referem despesas elegíveis com recursos humanos, podem ser afetos recursos humanos que já fazem parte da entidade promotora? Obrigada. Que é um pouco a mesma pergunta, se já fazem parte da entidade promotora, das duas uma, ou são recursos próprios da entidade promotora e então poderão eventualmente ser pagos pela parceria se houver acordo de todos, ou já são financiados, a entidade promotora já tem o financiamento para os pagar. A única coisa que não pode haver é duplo financiamento. Portanto, se esses recursos humanos já há uma forma de serem financiados com dinheiros públicos, não podem ser postos aqui outra vez. Se não há, é uma ajuda à entidade promotora, pode ser perfeitamente, se toda a gente estiver de acordo. Conjugando esta resposta com a que eu disse anteriormente, pode, se estiverem todos de acordo. Entendam-se. A Marina Costa pergunta, boa noite, a instituição promotora pode contratar um técnico através de um contrato de prestação de serviços a 100% e colocar apenas na candidatura ao tempo afeto aos bairros saudáveis, a 50%, e os restantes 50% a trabalhar para a instituição. E colocar-se para efeitos de candidatura o valor de 50% do pagamento ao técnico. Aí já é complicado, porque estamos a pôr um contrato para uma prestação de serviços para uma entidade que depois vai prestar serviços a outra entidade. Não, o que eu percebo aqui é, eles contratam a entidade promotora, independentemente dos bairros saudáveis, contratam a 100% e descontam 50% pelos bairros saudáveis, porque esse 50% seria o valor equivalente ao tempo que ele dedica ao trabalho com os bairros saudáveis, com o projeto dos bairros saudáveis. É um bocadinho complicado, depende do contrato que fizerem, depende da forma como fizerem a prestação de serviços. Ficar claro na prestação de serviços que a prestação de serviços é para fazer determinadas tarefas que envolvem isso, tudo bem, mas se no contrato de prestação de serviços está lá previsto não prestar serviços a uma entidade e depois na prática aparece metade desse dinheiro afeto aqui ao projeto, isso tem que ser explicado. Às vezes os porquês são mais importantes do que os quês.
Sónia Marinho pergunta: a emissão da declaração de confirmação dos critérios de elegibilidade por parte da Autoridade Local de Saúde tem associado o pagamento de alguma taxa, nomeadamente sanitária? Não está previsto nenhuma taxa, não sei quem é que está aqui, Teresa, a RS, acho que isto não está previsto, isto é gratuito, o atestado não tem qualquer pagamento. De todo, não está, não, isso é impensável, não, de todo. Peço desculpa, aqui houve uma repetição. Luís Peixoto: um elemento da direção de uma associação em situação de desemprego pode fazer parte dos recursos humanos elegíveis para o projeto? E 2, o projeto deverá ter a duração dos 11 meses ou pode durar menos? Eu penso que andamos todos aqui, há várias perguntas à volta do mesmo, quer dizer, há aqui pessoas que estão com problemas graves e que aqui o projeto pode ser uma forma de terem aqui um balão de oxigénio, e temos que reconhecer que isso é uma oportunidade que não devem desprezar. Eu talvez tenha sido um bocado dura na resposta que dei há bocado, é uma oportunidade que não devem desprezar, porque não há nada de errado, vão trabalhar para o bem da comunidade através de um projeto que tem esse objetivo. Portanto, com certeza que sim, que pode. Agora, a duração do projeto pode ser mais curta, não é obrigatório ser até ao final do ano que vem. Não pode, para lá do ano que vem, é que já não pode ser apoiado pelo programa. Tem que dar o projeto como concluído para poderem receber a última tranche. A Cristina Emília Silva pergunta se as pessoas destinatárias do programa que participam nas atividades, como por exemplo com apoio logístico ou com apoio à organização, podem receber dinheiro do próprio programa? Pois andamos todos aqui à volta do mesmo. Se os destinatários podem receber dinheiro do programa, se estiverem a trabalhar para o projeto, sim. Dinheiro tipo subsídios ou apoios financeiros, não. Se estiverem a trabalhar para o projeto, sim. Ou prestar serviços ou como contrato, sim. Agora, dar apoio financeiro, a pessoa está muito carenciada, este projeto não prevê esse tipo de apoios financeiros. Para isso há outras entidades que podem prestar esses apoios. Catarina, Sim. se vai intervir agora, só para dizer que já são 19h30, se calhar a partir daqui fechávamos não a sessão, as perguntas, ok? Portanto, respondíamos às que foram feitas até agora, mas não deixávamos entrar mais. Ou pronto, elas podem entrar, mas nós não vamos responder. Se todos estiverem de acordo, parece-me que é o mais correto nesta altura, certo? Obrigada, Teresa. Só dizer que quem não conseguir agora pôr as suas perguntas no Facebook, pode pô-las pelo nosso mail, candidaturas@bairrossaudáveis.gov.pt. Nós estamos a responder a todos os mails um a um. Portanto, se ficarem com dúvidas, se eu não respondi bem, etc., podem sempre usar esse recurso até ao dia 18 de novembro. E, naturalmente, podem contar com o auxílio da equipa regional do Norte, desde que esteja ao nosso Teresa, alcance. já agora diga também o vosso mail. É norte? norte@bairrossaudáveis.gov.pt. Ok? Temos aqui uma pergunta, um esclarecimento da Margarida Silva, creio que ainda no seguimento daquela questão do Bernardo Amaral, que tinham reabilitação 2 fogos para famílias carenciadas, e diz assim: se for para um fogo para realizar um espaço qualificado de atividades, inclusivamente digitais, podemos, certo? Sim, podemos. Yes, we can. Estou-me a lembrar. Sim, podemos. Bom, podemos sim. Vamos lá ver. Pode-se fazer quase tudo, como eu disse há pouco neste programa, desde que seja bem fundamentado. E, portanto, depende da vossa capacidade de perceber qual é o problema, serem capazes de lhe dar resposta e justificarem isto bem, podem fazer praticamente tudo. Desde que o dinheiro chegue também, já agora. A Carla Fernanda Gomes pergunta se o projeto pode ser realizado apenas durante 5 meses para uma ação pontual de 5.000 euros no máximo. Até nem precisa de tanto tempo se for uma ação pontual, mas pode perfeitamente um projeto de 5.000 euros ser realizado, não precisa ser o ano todo, até por definição, se é pontual, não pode ser um ano inteiro. Portanto, podem organizar um evento, uma campanha, uma coisa qualquer, seja o que for, e pode ser um período mais curto. E esses projetos pequenos são bem-vindos, para já porque nos permitem chegar a mais projetos. Os projetos grandes consomem mais recursos. E, por outro lado, são experiências também interessantes. Aqui temos uma questão da Maria Costa,
que pergunta se é possível esclarecer concretamente a data e o fazimento concreto em relação ao pagamento das tranches. É que saber ao certo quando pagam é muito necessário para não entrar em cumprimento com os funcionários e até mesmo se existe limite máximo de pagamento nas fases iniciais, pois também é fulcral para conseguir delinear as ações e o sucesso do plano de ação. Referem que deverá ser no mínimo 15% do orçamento total, no entanto não fica esclarecida relativamente a isto. O ideal para não entrar em cumprimento seria o pagamento antecedente ao início da primeira fase e depois o pagamento no final da primeira fase e anterior à segunda fase para se ter orçamento disponível no decorrer dos meses e não no fim. Desculpe, mas efetivamente nem eu sei formular muito bem a pergunta, espero que consigam entender. Nós conseguimos entender muito bem e por isso é que este programa tem o primeiro pagamento é anterior ao começo da primeira fase. O primeiro pagamento é com a assinatura do protocolo, para ser um adiantamento, porque senão não conseguem sequer começar. E depois damos algum tempo para prestarem contas e fazer o segundo pagamento, depois outra vez mais algum tempo prestarem contas do terceiro pagamento e depois o pagamento final, quando o projeto está acabado. Portanto, neste momento nós não conseguimos dizer exatamente as datas em que isto vai acontecer, depende muito dos protocolos de financiamento, daquilo que for acordado com cada entidade no seu respectivo protocolo e das condições financeiras que nós tivermos no orçamento do programa. O orçamento do programa faz parte neste momento do Orçamento de Estado, que está a ser discutido no Parlamento, que ainda não foi aprovado. Eu só vou respirar de alívio quando o orçamento for aprovado, porque tenho lá uma verbazinha para este programa, que preciso mesmo dela, e é o item 101 do anexo 1 do orçamento, da proposta de lei do Orçamento de Estado. Portanto, eu acho que vai correr bem, mas não vale a pena estarmos aqui a prometer que vamos pagar no dia X, se nós não temos ainda o Orçamento de Estado aprovado. Portanto, isto é um programa público que está dependente dessa condição. Veremos. Para já garantimos, a primeira prestação podemos garantir, porque para essa já temos dinheiro. Os tais 15%, para essa temos dinheiro. A prestação de adiantamento, estejam tranquilos que essa será sempre. As outras, por amor de Deus, até lá vamos ter um orçamento, este ou outro qualquer vamos ter um orçamento seguramente. E, portanto, também não podemos estar em condições de pôr isso em risco. Aliás, temos a autorização de despesa formal, dada pelo Conselho de Ministros, para abrirmos o concurso na sua totalidade, após 10 milhões de euros. Uma resolução do Conselho de Ministros só para isto. Portanto, estamos dentro da legalidade e com o mínimo de segurança. Marisa Silva pergunta, faz 3 perguntas na realidade. Então, relativamente às prioridades por eixo de intervenção, é possível preenchermos o impacto em todos os eixos como bastante relevante, mesmo a nossa intervenção só focando alguns eixos? Exemplo, o foco é o eixo ambiental, mas contratamos um recurso humano e criamos assim um posto de trabalho durante o projeto. Teremos impacto económico? Sim, mas convém que o mais relevante, quando se está a dizer qual dos eixos é que é mais relevante, do ponto de vista das ações do projeto, não dos impactos, mas das suas ações, um projeto que vai ser feito pode ter ações dos vários eixos. O bastante relevante, em princípio, convém que o projeto depois tenha correspondência com esse bastante relevante. Não quer dizer que depois ele não possa ter outros impactos, pode ter, e nessa altura vão lá no quadro 5 e acrescentam os impactos, esses outros impactos que o projeto pode ter, mas se escolher um eixo ambiental, esse é que tem que ser o bastante relevante. Mas aqui a questão é se colocando em todos os eixos bastante relevante, mas depois a intervenção só ser num eixo ou 2. Por isso que faz sentido. Criar alguma... Bastante, para o vosso projeto, o que é relevante é o eixo que vocês vão escolher. A segunda pergunta é relativamente aos critérios de elegibilidade, os que são atestados pela Autoridade de Saúde Local já foram solicitados via e-mail, mas ainda não obtivemos resposta. Não é impeditivo, certo? Mas não é impeditivo, mas peçam aqui ajuda à doutora Teresa Rodrigues, da RS Norte, através do mail norte@bairrossaudáveis.gov.pt. Pode ser que a doutora Teresa possa fazer uma diligência para ver se conseguem obter essa resposta. Imagino que o vosso legado de saúde deve estar completamente lotado com trabalho, com a quantidade de situações graves de pandemia que nós temos na região norte do país, mas já de acabar por arranjar um bocadinho para responder. De facto estão todos, mas nós conseguimos, pelo menos tentamos dar essa ajuda, está bem? E a terceira pergunta da Marisa Silva é: a prática desportiva é considerada uma ação de promoção da saúde ou este termo refere-se apenas a sessões de sensibilização?
A prática desportiva é fundamental, é uma ação de promoção da saúde. Eu peço aqui, volto outra vez à doutora Teresa, promover o desporto é uma forma de promover a vida saudável, portanto é fundamental para a saúde, que seja qual for a idade, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, é um dos principais determinantes da saúde. Alimentação, atividade física, são os principais determinantes de saúde. O Luciano Barros pergunta: a entidade promotora pode afetar um recurso humano? E que valores podem ser afetos a este recurso? Hoje andamos todos aqui à volta dos dinheiros, porque realmente o dinheiro é pouco nesta fase do campeonato e está tudo muito preocupado com isso. Vocês é que vão ter que gerir isso. A entidade promotora pode afetar um recurso humano desde que ele não esteja a ser pago por outra entidade pública qualquer, e vejam como é que distribuem as verbas e como é que distribuem os recursos. Não há uma receita para isso, nem o regulamento estabelece nenhuma regra para isso. É como a parceria entender. A Bruna Fernandes pergunta se todas as entidades parceiras têm de estar registadas na plataforma para avançar no processo de candidatura? Isso é mesmo obrigatório, Bruna, isso tem que estar todos, porque se não estiverem lá registados, vocês não se conseguem associar à candidatura. Porque vocês são associados à candidatura através do código da vossa instituição, esse código só vos é dado se forem registados. A Cristina Emília Silva pergunta: é necessário inscrever como 2 territórios de uma única freguesia de um único projeto, que são 2 bairros pera, em 2 ruas diferentes, mas seguidas? Se houver continuidade, podem pôr um só território. Se os bairros perto estão ligados um ao outro, podem pôr um só território. Se forem descontínuos, se calhar é mais fácil pôr um de cada vez. Se estão na mesma freguesia, vocês é que vêm. Mas 2 ruas diferentes, mas seguidas. Se os bairros são bairros PER, para quem nos está a ouvir, PER significa Programa Especial de Realojamento, são bairros sociais feitos ao abrigo de um programa dos anos 90. Se foram bairros PER, eles são capazes de ter um nome e de serem conhecidos por um nome qualquer, então se calhar é mais fácil ter uma fichazinha para cada um deles, porque esses bairros normalmente têm um nome, é o bairro, o que for. Se não têm nome nenhum, são só identificados pela rua, podem lá pôr os 2 no mesmo território e depois dizem como é que vocês os vão identificar. Bairros perto da rua tal e rua tal. Vocês é que vêm. A Vânia Campos vem esclarecer o seguinte: a questão relativamente à comunidade cigana e aos bairros sociais prende-se com a definição do critério 7 de elegibilidade do território. Este critério especifica idosos, sem abrigo e vítimas de tráfico, mas o território a que me refiro tem moradores em situação de exclusão social, apesar de não se incluir em nenhuma das 3 categorias acima. Ouça, mas então a esse critério, nesse caso, nesse bairro, podem considerar o critério 7 como cumprido, porque tem pessoas em situação de exclusão social, que nomeadamente neste caso podem ser de etnia cigana e estarem a ser excluídos por essa razão ou por outra qualquer, mas podem estar a ser excluídos por essa razão. E, portanto, podem considerar que o critério 7 se verifica, se juntarem mais 2, o território já é elegível. Rita Gil diz: boa tarde, sou a Rita Gil, da Dor Superior Associação de Desenvolvimento. Para fazer pequenas intervenções em casas habitadas em más condições e as casas são emprestadas ou de ninguém, é necessário ter uma autorização do proprietário? Pretendemos ter como promotor a Santa Casa de Torre de Moncorvo e como parceira juntas de freguesia de Moncorvo e a Soreira, assim como nós. Vamos lá ver, as casas têm que ser de alguém. As casas têm que ser de alguém, portanto, pode não se saber quem é o proprietário, isso é outra questão. Mas eventualmente a Câmara poderá saber quem é o proprietário das casas. E é conveniente ter a autorização do proprietário para fazer intervenções nas casas, porque sem essa autorização, se as casas são habitadas ou vão ser habitadas através de uma renda, ou seja, como for, sem a autorização do proprietário, correm o risco de depois ter uma ação de despejo. E, portanto, tem que haver mesmo a autorização do proprietário, tenham isso em conta. Isto é complementar a pergunta de antes do Bernardo Amaral. Eu antes, quando respondi a esse contexto específico, porque a Junta era parceira e a Junta é quem trata destas questões. Quando não há uma Junta e não há um programa e não há um mediador, deve existir algum tipo de garantia de que as obras vão ser realizadas no prazo, que vão ser realizadas com santa legalidade e que são aceites por proprietários e por inquilinos. Cuidado, porque nós sempre falamos nos proprietários, mas às vezes os inquilinos podem não aceitar as obras. E nós estamos a partir de um pressuposto errado, que é que eles vão querer as obras.
e estamos a financiar uma operação que às tantas não acontece. Portanto, eu diria garantir que a propriedade ou que o proprietário concorda, que o inquilino concorda e que as obras são viáveis no prazo do programa. Diria essas 3 questões. Viáveis e legais e execuíveis. Heitor, só mais uma coisa já agora, se as obras precisarem de licenciamento, tem que se ter o licenciamento municipal. Há pequenas obras que não precisam de licenciamento, a lei determina umas coisas se não precisam de licenciamento, outras precisam. Se for uma obra mais profunda que precisa de licenciamento, também só se pode fazer com licenciamento, porque senão também temos um problema, tem o embargo da obra. Sim, aí é preciso ter a colaboração da Câmara. É preciso garantir ou que as obras são de escassa relevância urbanística e, portanto, não carecem de licenciamento, ou que carecem de licenciamento e ele será realizado em tempo útil para acabar as obras. Já agora, a identificação dos proprietários pode ser feita, nós, por exemplo, no Porto temos feito a partir das finanças, a partir da certidão de teor e a partir da conservatória, e até a data temos conseguido identificar todos os casos. Portanto, se tiverem alguma dúvida, a partir dessas entidades, em princípio, há a possibilidade de chegar ao proprietário. Mas eu diria que não se pode fazer obra sem que o proprietário e os inquilinos concordem. Não se pode partir desse pressuposto que toda a gente vai concordar. O António Amaral. Se algumas atividades no âmbito da promoção da saúde implicarem ações de sensibilização, reforço de medidas de prevenção ou reforço de equipamentos de proteção individual para entidades com número elevado de potenciais doentes com Covid, por exemplo, os lares, os centros de dia ou associações, ou capacitação de cuidadores, deve essa atividade ser apresentada sendo num dos municípios dos atuais 121 de maior risco e de maior incidência de casos a nível nacional? Poderá ser este assunto critério do documento a solicitar ao delegado de saúde? Não, vamos lá ver, são coisas diferentes. O critério de ter risco de Covid, quando eu falei há pouco nos 121 municípios, é porque há uma decisão do Estado objetiva, estado de emergência em 121 municípios, porque ultrapassaram os limites de Covid. Portanto, aí esses seguramente têm risco de Covid. Se a ação for para fazer ações de prevenção de saúde ou de promoção ou distribuição de equipamentos ou não sei o quê, não vão fazer nos 121 municípios, portanto têm que escolher um território, pode ser dentro desses 121 ou até pode ser fora, falaram aí em lares, há lares que não estão nesses 121 municípios onde tem havido surtos. Agora, um lar em si não é um território, portanto tem que ser o lar e o que se passa à volta, as famílias, enfim, tudo mais. Será difícil fazer a ação especificamente só para um lar, mas se for uma ação pequena, daquelas dos 5.000, então aí eventualmente poderá ser especificamente atribuída para um lar em si. Estou a responder sem conhecer os casos e a responder um bocadinho por intuição, porque o regulamento não diz se o território tem que ser grande ou pequeno, nem que se pode ser só um lar, o regulamento é omisso nessa matéria. Poderei eventualmente refletir um pouco mais sobre isto. Mas se quiserem mandar a pergunta por mail, vou procurar refletir um bocadinho mais sobre isso e fazer uma resposta mais ponderada, para não estar aqui a responder assim no ar e depois não estar a responder bem. Penso que aqui a questão é se uma vez que esta distribuição seria num dos tais municípios de risco e, portanto, está com alguns condicionamentos, eu penso que a questão é se esse assunto, eles dizem assunto, portanto, se será necessária uma autorização, é o que eu percebo aqui. Portanto, quando eles dizem documento a solicitar ao delegado de saúde, ou seja... Não, se é uma autorização para poderem fazer uma intervenção de promoção de saúde junto de um lar, aí, doutora Teresa, um particular não vai fazer uma ação dessas sem se articular com o delegado de saúde, não é? Também depende do lar, não é? Também depende do tipo de lar, mas à partida nesta fase de Covid em que estamos, não me parece viável também, sem articulação. Nós já temos tido aqui várias sugestões, até noutras regiões, de fazer ações para completar o trabalho das equipas de saúde, do Serviço Nacional de Saúde ou dos delegados de saúde, e tem havido aqui um alerta a dizer que é preciso ter cuidado, porque há regras, há normas que são obrigatórias no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, são obrigatórias no âmbito do sistema da saúde pública e, portanto, por muito boa vontade que a gente tenha, isto tem que ser articulado com a Autoridade de Saúde Local
para poder bater certo. Se a vossa autoridade de saúde local se quiser associar como parceira, fantástico, e seguramente farão uma ação que será bem-vinda. Mas não façam isso só espontaneamente, sem se articularem primeiro. A Bruna Fernandes pergunta se é possível fazer uma parceria com o IFP. A doutora Carla está aqui já a querer responder, diga lá. Não é possível fazer uma parceria com o IFP, porque fazemos parte das equipas regionais, somos uma entidade pública e, portanto, não podemos, mas não precisam de formalizar parcerias com o IFP para poderem utilizar e recorrer aos nossos serviços. Muito bem. Catarina, como é que nós estamos de perguntas? Agora já só temos felicitações da Margarida Silva, que agradece muito, dá os parabéns pelo programa e a toda a equipa. Um especial agradecimento à arquiteta Helena, com todo o trabalho que tem vindo a realizar ao longo dos anos para os territórios vulneráveis e, acima de tudo, para a participação das populações. E a Maria Costa também diz muito obrigada, doutora Helena Roseta. De facto, estou a constituir um posto de trabalho como dirigente associativa, no entanto, não haverá conflito de interesses, pois sendo a gestora do projeto e havendo boa relação com os parceiros, nomeadamente na boa conduta e eficácia do plano de ação e estratégia, o facto de ser licenciada na área de intervenção também ajudará ao nível do sucesso do nosso projeto. Ainda bem que não há nenhum entrave ao nível do regulamento e se trata apenas da boa relação com os parceiros. Transparência e ética, obrigada. E há muitos comentários a agradecer, mas de perguntas já não temos mais. Temos. Teresa, Heitor, restantes membros da equipa. Eu vou aproveitar para agradecer a presença de todos, agradecer em primeira instância à arquiteta Helena Roseta por nos proporcionar este momento para a região norte, esta sessão para a região norte, e à Catarina por tão bem ter feito esta moderação. E, de resto, mais uma vez, dizer-vos que a equipa regional está à vossa disposição para tudo aquilo em que puder ajudar. O e-mail já foi partilhado, eu vi no Facebook, mas de qualquer forma, de novo, norte@bairrossaudáveis.gov.pt. Portanto, podem sempre recorrer a nós e, na medida daquilo que nos for possível, ajudaremos. Vou passar a palavra agora aos meus colegas de equipa. Acho que disseste tudo, Teresa. Estamos disponíveis, estamos aqui, já fizemos muitas sessões e estamos disponíveis para fazer, esclarecer dentro do nosso saber, do nosso conhecimento, das nossas possibilidades. Obrigada. Dizer que é um prazer estar numa parceria que se faz todos os dias em prol de projetos muito territorializados, muito de acordo com as necessidades das pessoas, em que os próprios destinatários são as pessoas mais envolvidas e, portanto, faz a diferença no tipo de projetos que aqui estamos a trabalhar. A equipa Regional Norte tem trabalhado numa estreita cooperação, cada um dando o seu melhor, cada um dando a sua área de influência e de referência e, portanto, continuamos disponíveis para que este processo seja um êxito no Porto, seja um êxito no Norte e realmente cumpra o objeto para que foi criado, que é servir as populações. E a todos, boa noite, e à arquiteta Helena Roseta, obrigada por a animação desta sessão, e à Catarina também, que foi importante para nós, para a região norte, este apoio recebido. Não sei se mais. Subscrever tudo aquilo que os meus colegas de equipa disseram até agora, agradecer de facto esta enorme participação que tivemos nesta sessão. Tenho a certeza que se continuássemos mais questões teríamos que responder e agradecer à arquiteta Helena Roseta por esta clareza na sua exposição e por todo o conhecimento que nos transmite e também por toda a motivação que durante esta sessão lançou a todos os que têm intenção de apresentar projetos que sejam de facto bons projetos e que respondam às necessidades das comunidades. É isso que se pretende. Muito obrigada. Apresentem candidaturas, porque há poucos programas que ligam o descomplicómetro, e este é um deles, e acho que vai viabilizar que pessoas que não podem obter financiamento para realizar projetos diferentes, para os quais não há meios, esta é uma oportunidade para isso. Portanto, aproveitem e apresentem as candidaturas e boa sorte.
terminar só dizendo que há dois elementos da nossa equipa que não puderam estar presentes, que são o Henrique Gil, também da Segurança Social, e o Luís Brandão Coelho da Administração Regional da Agricultura e Pescas. De qualquer forma, são elementos importantes da nossa equipa, com quem também contamos sempre, e dizer que eles existem, apesar de hoje não terem podido estar presentes. Okay? Portanto, da parte deles também, se estivessem aqui, estavam a agradecer, tal como nós, a presença de todos, e tal como disse o Heitor, apresentem candidaturas. Eu também quero agradecer o que disseram e dizer-vos uma coisa, não são vocês que têm que me agradecer a mim, sou eu que vos tenho a agradecer a vocês, à equipa Regional Norte, ao Heitor, que também tem sido incansável, e à Catarina, mas agradecer às pessoas que estiveram aqui a acompanhar-nos, a fazer-nos perguntas, que estão a construir projetos. Essa é que é a energia deste programa. Essa é a energia deste programa. Nós estamos aqui para fazer despoltar essa energia, e eu acredito que essa energia é mais importante do que o financiamento. É com essa energia que nós vamos conseguir coisas e, portanto, nós contamos convosco. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos, então. Boa noite.